Meu caro Tomás Tosta de Sá, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Ministro Diogo de Oliveira, permita-me cumprimentá-lo pelo seu trabalho em prol do nosso país. E, meu caro Victor, é um prazer estar aqui nessa mesa. Meus senhores, minhas senhoras, o Brasil, evidentemente, está diante de decisões muito importantes, e essas decisões vão delinear o que vai acontecer com a rentabilidade dos investimentos. A primeira grande questão é a questão da Previdência. É preciso entender o mecanismo básico que rege a Previdência. Ele é muito simples. Vou começar com o caso americano para exemplificar, que é mais simples. Lá são 3 contribuintes para cada beneficiário. Esses contribuintes contribuem com 15% da sua renda. Para quem tem o salário de 100, na média, para quanto vai o salário de aposentadoria? É muito simples, é 3 vezes 15. São 3 pessoas para cada beneficiário. 45% na média é o salário de aposentadoria de quem tem 100 de salário da ativa. Se formos pegar o Japão, se formos pegar a OECD, os números não são, de forma nenhuma, acima de 70%. No Brasil, nós temos algumas rigidezes, e uma delas é que as aposentadorias, que são baseadas em um salário mínimo, bem como os benefícios do LOAS, bem como os auxílios, os abonos salariais, essas aposentadorias de um salário mínimo, elas são necessariamente iguais a um salário mínimo, porque não é possível, pela Constituição, ir abaixo de um salário mínimo. Então, observem, se nos Estados Unidos nós temos 45% do salário da ativa de salário de reposição, que é 3 vezes 15, na OECD, na média, em torno de 67%, no Brasil, nós partimos de 70% para cima, com o novo projeto. É possível ir até 100? É perfeitamente possível. Observemos o seguinte. No Brasil, são 2,2 contribuintes para cada beneficiário. E a alíquota efetiva média é bem próxima daqueles 22 mais 8, 22 que pagam as empresas, 8 que pagam os indivíduos, dá mais ou menos 29,6. Se eu multiplicar 2,2 por 30, para facilitar a conta, dá algo em torno de 66, ou seja, para cada pessoa que tem 100, ela vai ter 2,2 pessoas pagando com 29,6% da renda. Vai alguma coisa em torno de 66. É possível ir a 100? É. Faça o seguinte, pega 100, divide por 2,2, dá uma alíquota em torno de 45% da equação salarial, e a gente tem um benefício igual a 100% do salário da ativa. Mas com 45% de alíquota, é muito provável que os nossos jovens vão procurar outras economias para trabalhar e que a economia brasileira vá em direção à informalidade. Então, a grande e primeira questão que nós temos é a questão da Previdência. Né? Aí diriam, bem, mas esse projeto é para aprovar ou não é para aprovar? Se nós tirarmos a crase do favorável à reforma, nós caímos no favorável a uma reforma. O Demétrio Magnoli, num artigo muito interessante, ele tentou diagnosticar por que exatamente os mais jovens, que são aqueles que vão pagar essas aposentadorias, por que eles estão majoritariamente contra o projeto. E ele identificou com clareza. É a questão da crase. Boa parte da defesa do projeto, da reforma, é uma defesa de uma reforma, que é muito fácil de fazer. Basta olhar os números da dívida pública, como eles estão aumentando, e é muito fácil de fazer a defesa de uma reforma. Um pouco mais difícil é fazer a defesa da reforma A ou da reforma B, porque toda reforma será objeto de controvérsias. Então, eu diria que a aprovação dessa reforma da Previdência vai ser um ponto muito importante, embora ela já esteja muito razoavelmente diluída em relação à proposta original. Um outro ponto de extrema importância para delinear se os investimentos vão ser mais lucrativos ou menos lucrativos
é a expectativa sobre quem será o novo presidente. A partir de certo ponto nesse ano, essa agenda vai dominar a agenda econômica, porque dependendo de quem será o novo presidente, nós vamos ter um determinado tipo de expectativa ou outro determinado tipo de expectativa diferente. Isso vai ser crucial. Terceiro ponto importante, a política de salário mínimo que nós temos foi combinada entre o Ministério da Fazenda e alguns sindicatos em 2007, a partir de determinado ponto virou uma lei. Essa lei se estende até 2019, mas ela apresenta duas particularidades. Primeira particularidade, ela segue o crescimento do PIB de 2 anos atrás, mas, por força do artigo 7 da Constituição, segue o crescimento do PIB de 2 anos atrás, quando o crescimento do PIB é maior que zero. Na determinação do salário de 2017, como houve queda do PIB em 2015, o que se usou foi o INPC mais zero para fazer o novo valor do salário. Então, isso faz com que o salário mínimo, evidentemente, cresça ao longo do tempo, mais do que o crescimento do PIB de 2 anos atrás, dado que quando o PIB é negativo, que foi 2015 e 2016, vai refletir no salário de 2018, não se usa o crescimento, mas sim zero, porque só se usa o crescimento quando o crescimento é positivo. Um outro ponto crucial dessa política é que ela segue o PIB no seu crescimento, mas não o PIB per capita. Observem bem o seguinte: imagina que nós temos um indivíduo numa ilha que tem uma firma e essa firma colhe para ele uma maçã por período. O PIB dessa ilha é igual a 1. O consumo vai ser igual a 1, porque esse indivíduo vai comer a maçã para se manter vivo. Imagina que outro indivíduo é aportado a essa ilha e que, novamente, tem uma firma que é dele, que colhe uma maçã, e agora a gente tem 2 maçãs. O PIB cresceu de 1 para 2. Mas o salário do primeiro indivíduo era 1, que ele colhia uma maçã, a firma pagava a ele a produtividade, que era uma maçã. O salário do indivíduo número 2, também uma maçã. Se eu tenho uma regra nessa ilha que dobra o salário quando o PIB dobra, aquele primeiro indivíduo que tinha uma firma que colhia uma maçã e pagava para ele o salário de uma maçã, que era igual ao PIB, era igual ao consumo, agora vai ter o salário de 2 maçãs. E o segundo indivíduo, que colhe a segunda maçã e que tem uma firma que paga para ele uma maçã e tem o consumo de uma maçã, vai ter o salário também de 2 maçãs, porque o salário aumentou em função do crescimento do PIB de 1 para 2 maçãs. Se eu somar 2 mais 2 dá 4, mas a ilha só tem 2 maçãs. O que mostra que regras de crescimento de salário com base no crescimento do PIB são muito difíceis de serem compatíveis com o equilíbrio macroeconômico. Em geral, subtrai-se o crescimento demográfico do crescimento do PIB. E aí você tem um crescimento pelo PIB per capita. 100% de aumento, de 1 para 2 maçãs. Menos 100% de aumento do número de pessoas, que era igual a 1, passou a ser 2, dá 0. Então está tudo direitinho. Cada indivíduo vai receber como salário da sua firma a maçã que colhe e fica macroeconomicamente consistente. De forma que a minha previsão é que, se o PIB de 2017 fosse significativo, essa regra já vai ser mudada antes de 2019, que é quando a lei prevê que a regra se aplique até 2019, a lei atual. Mas se o PIB de 2017 fosse significativamente positivo, das duas uma: ou vai haver uma mudança de lei para reajustar pelo PIB per capita, ou vai haver uma tentativa dos fiscalistas de colocar o crescimento do salário mínimo igual ao crescimento do INPC. Essa é a minha previsão. Duvido que essa lei continue, depois de 2019, sendo empregada, principalmente se o PIB de 2017 for significativamente positivo. Então, vai haver aí uma luta política em torno disso, né? Evidentemente que, quando eu falo salário mínimo, são duas coisas distintas. Como eu disse, a gente pode botar o salário mínimo no montante que quiser. E é legítimo, se for democraticamente assim definido. Entretanto,
Este montante, por exemplo, no caso das aposentadorias, poderá implicar alíquotas de contribuição maiores. Aí a sociedade tem que decidir, não são os economistas que decidem. Os economistas apenas apresentam as opções corroboradas pela aritmética. De forma que esse, eu acho que é um ponto que vai ser importante, que é o ponto da discussão sobre o salário mínimo e a delimitação da presidência. Faço mais uma observação sobre a dificuldade que nós temos, desde 99, de entender como funciona o sistema de leniência fiscal acoplada a câmbio flexível. Quando a leniência fiscal, no século passado, era acoplada a câmbio fixo, havia, como houve em 79, em 83 e em 99, uma súbita desvalorização cambial. Aquilo fazia barulho. Aquilo chamava a atenção das pessoas para um desequilíbrio fiscal. Era uma bomba atômica, não de nêutrons. Entretanto, mais porém, quando o câmbio é flexível, não há esse barulho, como existiu em 79, 83, 99. Quando o câmbio é flexível e há leniência fiscal, o juro tem que ser elevado para combater a inflação. Com isso, a gente atrai capitais, valoriza o real e deixa as indústrias em muita dificuldade. É como se fosse uma bomba de nêutrons. O exportador de calçados passa a não ter margem para competir com o exportador de calçados chinês, nem o produtor nacional. Então, é muito importante, e aí, ministro, eu sei do trabalho que está sendo feito no orçamento público, lá na Secretaria do Orçamento, é um trabalho muito importante, de tentar resolver esse problema da leniência fiscal, reduzindo o déficit primário a uma coisa negativa, que pelo menos pague parte dos juros, para que a gente possa sair desse processo que se iniciou com mais força há uns 4, 5 anos atrás e que é muito nocivo. É o processo de conjugação que o Brasil está aprendendo ainda a viver nisso. Começou em 99, o câmbio flexível. Esse processo, se você tiver câmbio flexível e leniência fiscal, você pode destruir boa parte da indústria sem que haja nenhum barulho, como havia com aqueles papocos da maxi desvalorização do câmbio. E mais importante, o que me dá muita tristeza é ver como o Brasil está sendo vendido a preços baratos. Não é por culpa de A nem de B, mas é por conta do que tem acontecido aos últimos 5 ou 10 anos, ou até mais anos. O investimento direto está lá em cima, mas existe um problema. Casa de vizinho em que o marido está sempre brigando com a mulher, a gente sempre compra barato, porque é mais ou menos o que acontece num país onde você tem um dissenso permanente, uma pouca observação de preceitos de vida em comunidade, há uma briga entre o patrimonialismo A, patrimonialismo B, poder implantado A, poder implantado B, e isso mina a capacidade do país de se reerguer. Está sendo vendido barato. Economias da Ásia estão vindo aqui comprando o Brasil barato. Pessoas estão saindo daqui apressadamente para trabalhar no país A, no país B, por salários mais baratos do que receberiam se fossem com mais calma. Isso para não falar, também, até pouco tempo, o Brasil pagava juros enormes para quem vinha aqui e aportava o capital por curto prazo. Agora está diminuindo um pouco isso, ainda bem. Então, são problemas que nós devemos ter em mente. Agora, eu não sou, de forma nenhuma, um arauto de pessimismo. Eu acho que nós temos aí, esse ano, uma excelente safra agrícola, né? Nós temos reformas. O Brasil mudou substancialmente de 2015 para cá. Nós temos reformas que estão em andamento. Evidentemente que nenhuma reforma é perfeita, mas estão em andamento. O país está tentando se mover, está tentando ir à frente, e é crucial que lembremos o seguinte: a concepção moderna do Estado de Thomas Hobbes, lá do século XVI, vê como atividade principal do Estado a provisão de segurança, a segurança física,
sem falar da segurança tributária, fiscal, jurídica e da segurança dos investimentos. Mas a segurança física está nos faltando, em particular aqui no Rio de Janeiro. Então, é preciso que essas reformas todas, e eu acho que nós vamos caminhar nessa direção, redirecionem o Estado, do Estado produtor, que pode ser substituído para o setor privado, para um Estado que se atenha às suas funções básicas, já que segurança é um monopólio natural. Com isso, eu acho que nós podemos ter um Brasil crescendo muito se nós desatarmos esses nós. O nó da iniquidade, o nó da discussão que nunca acaba, o nó do problema fiscal. E eu sei que está sendo feito um esforço muito grande nessa direção. Há o problema do Rio de Janeiro, que eu não vou tocar porque é tão triste. E onde é que se coordenam as expectativas na sociedade? É no orçamento público. É nessa instituição fenomenal que se chama orçamento público que o ministro tem sob sua responsabilidade. E eu sei que está muito atento a essa questão que eu tenho acompanhado. Mas eu paro por aqui. Apenas a mensagem do futuro é otimista, mas nós temos que trabalhar fortemente nessas questões. Muito obrigado.